Aqueles que puderem, em reverência a essa palavra maravilhosa. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 11. Glória a Deus. Melhor dizendo, capítulo de número 12, mas deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer nesses dois capítulos. Amém? A mensagem do Senhor. Saudar novamente os irmãos que nos assistem em casa, que nos acompanham através do Facebook ou através do YouTube, quando essa mensagem estiver lá. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Quem gosta de ouvir a palavra de Deus? Quero dizer para você que o Pastor Dinho também está no YouTube, viu? Você pode ir lá no canal Pastor Dinho e acompanhar algumas das mensagens. Em breve estarei postando algumas mensagens daqui também, lá na nossa página. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga preciso me dedicar mais na leitura da palavra. Diga, eu tenho que ter vergonha de não saber achar um texto sagrado, porque eu sou servo de um Deus que cobra isso de mim. Medita de dia e de noite na minha palavra. Quem aqui ama essa palavra? Quem aqui tem prazer nessa palavra? Então vamos ler capítulo de número 12, do versículo 1 em diante. Diz assim o texto sagrado: O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: este homem é você. E é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel, e o salvei de Saul, lhe dei o reino e as mulheres dele, tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas matassem, e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre algum dos teus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar sua desgraça. Você verá, enquanto eu tirar suas esposas e der outro homem, e ele terá relações com ela em plena luz do dia. Você pecou escondido
em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo Israel veja. Então disse Davi: eu pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. Fecha os teus olhos. Pai eterno, essa palavra, Senhor, ela é verdadeira. Isso não é uma história, Senhor, contada em livros comuns. É um fato real que aconteceu com um homem chamado e considerado pelo Senhor mesmo, Pai, como homem segundo o teu coração, e cometeu tão grave pecado, Senhor, ou melhor dizendo, pecados, Pai querido, mas ele alcançou a misericórdia, alcançou o perdão, porém as consequências, como nós vimos, jamais se apartariam ou se apartaram da casa do rei Davi. Que nós possamos aprender, Senhor, que tudo que nós fazemos tem consequências, e que não há pecado, Senhor, oculto ou escondido que não venha a ser revelado. Fala com a tua igreja, fala conosco, em nome de Jesus. Podem sentar. A história que nós acabamos de ler, ela está narrada no capítulo anterior a esse, do segundo livro de Samuel, no capítulo de número 11, onde diz o texto que no período de sair a batalha contra os amonitas, o rei Davi resolve ficar em seu palácio. Em seu palácio ele decide passear pelo terraço. E quando ele passeava pelo terraço, diz o texto sagrado, que ele avista uma mulher muito bonita. E ele é atraído pela beleza de Batseba. E ele procura saber quem é ela, onde ela mora. E descobrindo que ela é esposa de um oficial, um soldado real, um soldado de Israel, Urias, que estava lutando na guerra santa, onde defendia o povo santo de Israel. Davi manda chamar aquela mulher, e ela vem após o período da purificação. O período da purificação na Bíblia diz que são os 7 dias depois do período menstrual. Então logo notamos que Batseba vai ter um encontro com o rei, e ela está no seu período fértil. O rei se deita com ela. O rei cai em adultério com Batseba, e ele envia o seu pecado embora e tenta ocultar. Mas alguns dias depois, Batseba descobre que ela está grávida. Então o pecado de Davi só está crescendo. O pecado de Davi está sendo gerado no ventre daquela mulher. Então Davi procura saber onde está Urias e manda trazê-lo de volta para sua casa, a fim de quê? A fim de ocultar o seu pecado, a fim de que Urias viesse a se deitar com a sua esposa, e assim ninguém ia saber que o filho era de Davi. E tem muitas pessoas que acham que podem ocultar o pecado, mas entenda uma coisa: um abismo chama outro abismo, diz o Salmo de número 42. Um abismo chama outro abismo. Chamando Urias, mandando ir para a sua casa, ele descobre que Urias não recebe a ordem do rei com muito agrado e não vai para a sua casa.
e descobre que ele está dormindo junto com os soldados que estavam na batalha. Olha para cá, Urias está colocando no seu coração a seguinte coisa: os meus irmãos estão na luta, então eu estou na luta também. Eu estou no período de uma guerra santa. Olha para cá, diga: uma guerra santa. No período da guerra santa, os soldados de Israel eram proibidos de manter relações sexuais. O que é isso? Ele estava se purificando, porque ele estava numa luta santa. Então os servos de Deus se purificam, mas aqueles que não estão na batalha, aqueles que não estão no mesmo pensamento, no mesmo propósito, acontece que esses caem em desgraça. Qual foi a desgraça do rei Davi? Ele não estava na batalha com seus irmãos, ele estava tirando férias, ele estava tirando descanso, ele estava no lugar errado, na hora errada, no tempo errado, tomou a decisão errada, porque não estava onde deveria estar. Olha para o irmão do lado: em vez de ficar parado, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar sem fazer nada, se junta com quem está na peleja, se junta com quem está na batalha, se junta com quem está guerreando, se junta com quem está santificando, porque cabeça vazia é oficina do diabo. Então o rei Davi agora, o homem de guerra, a Bíblia diz que Saul ficou tão enciumado, porque diziam que as mulheres cantaram: olha, Saul mata seus milhares, mas Davi mata os seus 10 milhares. Então ele é um soldado muito bom, mas na sua velhice ele comete os seus maiores pecados. Irmãos, é quando nós achamos que tudo está bem, quando nós tentamos dar aquela relaxada, é que o diabo entra com a tentação. Qual foi o pecado de Davi? Primeiro pecado, tentação. Diga: tentação. Depois de tentado e havido cobiçado e efetuado o pecado, como diz em Tiago, então a concupiscência, havendo concebido da luz do pecado, e o pecado, segundo consumado, gera a morte. Então Davi desejou, consumou e gerou a morte. Só que no caso, a morte de um inocente, de dois inocentes. Primeiro inocente, Urias. Davi envia Urias para a sua casa, não dá certo, e manda trazer Urias no palácio. Ele pergunta para Urias: Urias, conta o que eu lhe falei. Não vou, meus irmãos estão na guerra, não posso, não é justo. Então Davi tem um plano: eu vou embebedar ele, e vou mandar ele ir descansar. O texto original, no hebraico, quando Davi fala descansar, ele está dizendo para ele ir se deitar com a sua mulher. Davi já está tão descarado em querer esconder o seu pecado, que ele já está indo direto ao ponto: olha, vai se deitar com a tua mulher, eu estou mandando, eu sou o rei. Mas aquele homem, diz a Bíblia, que ele dorme dentro do palácio, junto com os soldados reais, no chão, embrulhado com lençol. Mas ele não vai para a sua casa. Diga: quem tem propósito, quem está na guerra santa, não tem tempo para estar fazendo a vontade da carne. Olha só, um está fazendo a vontade da carne, o outro está rejeitando. Então eu vou falar algo sério, pega a visão. Quem está fazendo a obra, sabe o que significa o nome de Urias? A luz. Ele tinha luz. Então vamos falar de luz. Diga: quem não tem luz quer matar quem tem luz. Quem está no pecado quer matar quem não está no pecado. Eu vou falar: quem está dentro da igreja fazendo a obra incomoda quem não está fazendo. Quem está lutando a guerra santa incomoda quem não está lutando. Quem está orando incomoda quem não está orando. Quem está liderando incomoda quem não está liderando. Quem está se santificando incomoda quem está no pecado. Eu vou falar, Jesus. Sabe aquele irmão que quando alguém chega e conta um pecado de alguém, ele diz: esse pecado é muito feio, esse irmão merece isso, merece aquilo, esse irmão merece o castigo de Deus. Espera aí que vai chegar.
O rei Davi está tramando, vê que não dá certo, manda uma carta, adivinha pela mão de quem? Pela mão de Urias. Eu vou revelar mais uma qualidade de Urias. Ele era obediente. Um soldado não podia abrir uma carta de um rei enviado para o seu general. Ele está levando a carta que Davi manda, Joabe manda Urias para a frente de batalha mais perigosa que tinha. Qual era o pensamento de Davi? Se ele for para lá e morrer, o filho é dele e pronto, acabou-se. Está resolvido o meu problema. Entenda uma coisa: o pecado não tem onde esconder ele. Não tem como você se esconder de Deus. Não tem como eu me esconder de Deus. Não há um lugar na face da terra que o meu pecado, o teu pecado possa ser oculto dos olhos de Deus. Urias vai para a peleja e ele vai morrer. Joabe vai mandar uma carta para o rei Davi dizendo: olha, ele morreu. Joabe está preocupado porque foi o rei que mandou ele ir para lá. Na verdade, o rei Davi recebe a notícia com muita alegria, porque quem peca acha que quando ninguém descobre está tudo bem. Mas olha para o irmão do lado e diga: eu posso não saber o teu pecado, eu posso não saber o que tu tem feito, mas aquele que tem olhos como de chama, eita, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Não adianta você esconder da esposa, do esposo, do marido, do filho, do pastor. Não adianta, porque ele contempla todas as coisas. Olhe para cá. Davi está tão descarado no seu pecado, e passando o período do luto. Quantos dias era o período do luto antigamente? 7 dias. E 7 dias do luto de Batseba, que diz o texto que ela chorou pela morte de Urias, e ficou de luto 7 dias. Davi chama ela e traz ela como esposa, casa com ela. Olha como está a situação do rei Davi. Um pecado gerando outro pecado e gerando outro pecado. Aí diga para o irmão do lado: quando ninguém descobre o pecado, Deus levanta o profeta para revelar. Aí tem gente que pensa que o profeta só revela coisa boa, né? O profeta também revela coisa ruim. E aí que está a diferença de quem recebe a coisa de Deus e quem rejeita. Deus vai dizer para Natânia: vai lá com o rei. Davi conta uma história, a que nós acabamos de ler. Aquela ovelha que o texto está dizendo é Batseba. Natã está querendo dizer para o rei Davi: olha, ele só tinha uma mulher, tu tem mais de sei quantas mulheres, concubinas, esposas. Ficou com as mulheres de Davi, com a filha de Davi, ficou com um monte de outras mulheres, e tu não vai querer a mulher do camarada que só tem uma. Natã está dizendo uma história para Davi, que é aquilo que eu acabei de dizer. Tem pessoas que estão pecando, que estão com pecado oculto, mas estão apontando o dedo no defeito dos outros, dizendo: merece castigo de Deus, merece mesmo, tem que pagar preço. Aí a pessoa que olha para ele, olha para ela, pensa que é o santarrão, pensa que é a santarrona. Aí Deus vai lá e diz: ei, esse aí é você mesmo, esse aí é você contemplando o teu olho natural no espelho, é você. Aí o texto diz que Davi diz o quê? Eu pequei contra o Senhor. Irmão, se a consequência do rei Davi foi tão séria, porque ele adulterou, ele matou o seu amigo, o seu soldado, e ainda tomou a mulher dele por esposa, o livro de Levítico vai dizer qual é o castigo dele: a morte. Pelo adultério, ser apedrejado. Pela conspiração da morte, ser morto também, porque era olho por olho, dente por dente. Mas quando ele diz: eu pequei contra o Senhor, o profeta diz: tu estás perdoado. Porém a consequência dos teus pecados, em outras palavras dizendo, pelo teu erro,
que tu cometeste foi tão sério, Davi. Nunca mais vai se apartar a espada da tua casa. Vai ter desgraça no meio da tua família. Vai ter desgraça no meio da tua parentela. Um filho de Davi estrupa uma irmã. O outro irmão toma as dores e mata esse filho. Um outro filho quer tomar o reinado de Davi. E como consequência, para mostrar que ele é o rei, ele vai tomar as concubinas do rei Davi e vai fazer relações com elas em cima do terraço do palácio real, para todo o povo ver que agora ele é o rei. Foi o que Deus disse: tu pecou escondido, mas eu vou te envergonhar nas luzes. Ei, olha para cá. Você pode tentar esconder o teu pecado de Deus, mas Deus vai te envergonhar na frente de todo mundo. Você pode esconder o pecado do pastor, da esposa, do esposo, mas quando Deus revelar, vai ser para todo mundo ver a tua vergonha. Cuidado! Ninguém viu, não tem nada a ver. Eu vou pedir perdão porque Deus é misericordioso, e é. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança. Mas aí a pessoa não quer deixar, ela só quer confessar. O rei Davi, ele vai confessar: eu pequei contra o Senhor. Quer ouvir melhor? Salmo 51. O rei Davi escreveu esse salmo quando ele teve um encontro com o profeta Natan, que nós acabamos de ler. Olha o que ele diz: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e me lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros. Diga: eu conheço bem os meus erros. O meu pecado está sempre adiante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria e tira de mim o meu pecado, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de fidelidade, ainda que eu tenhas me esmagado e quebrado, serei feliz de novo. Não olhe para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Olha o que ele vai dizer aqui, é lindo. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me a vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Sabe qual é a diferença de rei Davi para o rei Saul? É que o pecado deles é muito como é que fala? Diferente em suas naturezas. O pecado de rei Saul foi o pecado da desobediência. Agora diga o tema da mensagem de hoje: consequências, diga, consequências dos pecados ocultos e consequência dos pecados confessados. Se rei Saul só cometeu o pecado da desobediência porque Deus o rejeitou, e se Davi cometeu o pecado de adultério, assassinato, conspiração e outros, porque Deus o perdoou, a diferença está em que um confessou o seu pecado e o outro tentou encobrir. Um disse que era pecador e miserável, o outro tentou esconder de Deus o seu pecado. Um disse que merecia mesmo ser condenado, mas o outro tentou encobrir os seus pecados com mentiras. Olha o que o rei Saul disse, não tem glória, né, igreja? E tomou vivo, o livro de Samuel vai dizer, capítulo 1, versículo 15: e tomou vivo Agag, o rei dos Amalequitas, porém todo o povo destruiu a fim de espada. Você quer Saul?
Mas Saul e o seu povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais e gorduras, aos cordeiros e tudo que era bom, e não quiseram destruir totalmente, porém tudo que era vil e desprezível destruíram totalmente. Olha aqui, o que estava oculto, agora Deus envia o profeta. Lá vem o profeta Samuel, sacerdote Samuel, juiz Samuel. Então perguntou Samuel: o que quer dizer, pois, esse balido de ovelhas? Estou ouvindo barulho de ovelhas, Saul. E o que quer dizer esse barulho que chega aos meus ouvidos, mugido de bois que eu ouço? Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Qual é a ordem de Deus através do profeta Samuel? No versículo 1 quer dizer: vai lá, destrói todo o povo de Amaleque, destrói o rei Agag, destrói as crianças que mamam, as crianças de colo, menino, menina, todo boi, todo gado. Eu não quero que sobre nada. A ordem de Deus era para destruir tudo. E o que o Saul faz? Vou guardar o animal gordinho aqui, fazer um churrasco, vou tirar um pouquinho daqui, vou guardar para mim. Não vou matar o rei, vou tentar tirar uma vantagem disso aqui. Tem muito crente, irmão, tentando tirar vantagem do evangelho. Tem muito crente, muito servo aí que está fazendo a obra, mas tentando tirar vantagem das coisas divinas. Mas Deus vai enviar o profeta e vai dizer: ei, eu ouço barulho de ovelha, eu ouço mugido de boi. O que é isso? Ele vai dizer: não, eu estou guardando o melhor, é o melhor das ovelhas, o melhor do boi, para sacrificar a Deus. Mentira! O profeta vai lá, mata o rei Agag. Ei, tem uma coisa: ninguém esconde nada de Deus. Olha para cá, o teu pecado vai gerar consequências, mas se você reconhecer, confessar e deixar, talvez você alcance a misericórdia, mas as consequências você vai colher. Irmãos, é bom ouvir aquela mensagem: Deus vai te perdoar, Deus vai te sarar, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Mas a palavra de hoje é: te converte do teu pecado, toma vergonha na cara e te purifica na presença de Deus. E diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e reto. Coloca o desejo de ser obediente novamente. Mas sabe qual foi a melhor vantagem do rei Davi? Diferente de Saul, que tentou enganar o profeta, que tentou enganar Deus, foi que ele disse: não aparta de mim o teu espírito, não aparta de mim, Senhor. Não tira de mim o teu espírito, a tua presença, Deus. Eu quero de novo a alegria da salvação. Diga para o irmão do lado: quem confessa tem perdão e tem direito de novo de sentir a alegria da salvação. Ei, a consequência não pode ser maior do que aquilo que vem lá na frente. Ei, o que vem é melhor. O rei Davi, diz o texto, ele vai ficar quebrado. Ele mesmo fala no Salmo 51. Por que o rei Davi ficou quebrado? Porque a primeira consequência não foi o irmão estrupar a irmã, o filho matar o outro irmão, não. A primeira consequência foi a morte do pecado que foi gerado na barriga de Batseba. A criança nasce com uma enfermidade. E se passam 7 dias, rei Davi não fala com ninguém. Rei Davi está jejuando, rei Davi está com roupa de cinza, com o rosto no pó, está pedindo para Deus a misericórdia. Mas Deus diz: o menino vai morrer. Quando Deus diz vai, é porque vai mesmo. Diga para o irmão do lado: o teu pecado Deus perdoa, mas te prepara para perder coisas. Te prepara para perder coisas. Quando o emprego começar a ser perdido, oh glória,
não vai ter glória, mas eu vou pregar. Quando a tua saúde for perdida, aleluia. Quando Deus começar a tirar aquilo que não veio debaixo de obediência, quando Deus começar a tocar nas coisas que você ama, quando Deus começar a tocar no filho, quando Deus começar a tocar, eu vou falar, Jesus, quando Deus começar a tocar nas coisas que você ama, que você acha que é importante, é Deus dizendo: o menino vai morrer. Eu te perdoo, mas tu vai pagar o preço. Irmão, eu tenho que pregar. Você querendo ou não, eu tenho que pregar. A criança morre. Os homens ficam preocupados. Se o rei Davi não falou conosco todo esse tempo, imagine agora quando nós dermos a notícia que a criança morreu. Como é que vai ser? Olha o que diz aqui. Então, aumenta o microfone. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e a mulher de Urias ficassem muito doentes. Davi orou a Deus para que a criança sarasse, e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois a criança morreu. E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi e disseram: enquanto a criança está viva, Davi não podia. Quando falávamos com ele: como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi ouviu os seus oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? E responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou a roupa. Depois foi à casa, diga a casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida, comeu logo que foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Então, enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca mais voltará para mim. Diga para o irmão do lado: quem sabe você está pedindo algo há muito tempo para Deus e Deus não tem te dado. Quem sabe você já chorou, já jejuou, já clamou e Deus não tem te dado. Se Deus não te deu, irmão, levanta a cabeça, toma um banho, veste as tuas roupas e vai adorar o Senhor. Vem adorar o Senhor. Se Deus não te deu, adora Ele. Essa é a diferença. É que Deus viu em Saul alguém que lá na frente não ia se arrepender e não ia adorar o nome dele. Olha para cá. Mas quando Deus olha para Davi, o homem segundo o seu coração, Deus está dizendo: é pecador, mas é adorador. É pecador, mas é adorador. Ele erra, mas ele se humilha. Ele comete o pecado, mas ele reconhece. Ele cai, ele chora, ele jejua, mas quando eu tiro, ele não reclama, ele não murmura. Sabe o que ele faz? Ele vai para a minha presença me adorar. Se Deus tirou algo de você como consequência do pecado, para de chorar, para de reclamar, para de murmurar e vem adorar aquele que vive e reina, porque o que Ele tem para te dar é muito melhor do que aquilo que Ele te tirou. É a
salvação eterna. Diga para o irmão do lado: o que é melhor, o que é melhor, o que é melhor é você ter tudo o que você quer aqui na terra, ou você ter a salvação eterna? O rei Davi vai dizer: o que eu tenho de mais precioso, ou melhor dizendo, o meu melhor bem, o meu maior bem é a tua presença. Ele está dizendo: é a tua presença, é a tua presença que me faz, oh glória, é a presença. Diga para o irmão do lado: perde tudo, mas não perde a presença. Perde tudo, mas não perde a presença. Confessa o pecado, mas não perde a presença. Te arrepende, mas não perde a presença. Muda a tua vida, mas não perde a presença. Te quebranta na presença do Senhor, mas não perde a presença. Porque o Salmo 51 também diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. O Senhor não resiste quando o pecador começa a chorar, começa a chorar, começa a chorar, começa a chorar e pede perdão e misericórdia. Aumenta o fundo aí, filho. Tem perdão nessa noite aqui, tem misericórdia nessa noite aqui. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer confessar algo para Deus. Fique em pé. É noite de pedir perdão, é noite de sair daqui sarado, é noite de sair limpo, limpo, limpo como a neve, é noite de lavar as vestes, é noite de confessar, é noite de conversar. Começa aí agora, começa a falar com Deus, fecha os teus olhos, é você e Deus agora. Eu não conheço o teu pecado, você não conhece o meu pecado, mas Deus conhece. Então começa a pedir perdão agora, começa a conversar agora. Quem sabe, como disse o rei Davi, ele tem pena de ti. Quem sabe, ele tem pena de mim. Quem sabe, ele nos perdoa. Quem sabe, o menino não morre. Quem sabe, ele restaura a alegria da salvação novamente em mim e você. O que é isso? Quem sabe, ele renova a alegria de andar na presença dele novamente. Quem sabe, ele renova a alegria de louvar o nome dele novamente. Quem sabe, ele renova a alegria de vir para a casa dele novamente. Quem sabe, ele renova a alegria da tua alma que está abatida, como diz o salmista: ó, porque está abatida, ó minha alma, ó, porque tu estás assim, tão triste dentro de mim. E espera em Deus, porque eu ainda verei, oh glória, oh glória. Só quem espera em Deus, só quem espera em Deus agora, 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 agora recebe o perdão, recebe a misericórdia. Olha aí, olha aí, olha aí, tem coração contrito na casa, então tem misericórdia, tem perdão, tem perdão, tem perdão para você aqui. O homem, quando está longe da presença, ele é um vaso quebrado. Davi perdeu o menino, Davi chorou 7 dias pelo menino, mas depois ele se levanta e diz: eu perdi o menino. Eu vou falar, Jesus, eu perdi o menino, foi culpa minha mesmo, eu mereci, Jesus, eu perdi, mas foi culpa minha. Mais uma coisa de verso: eu não quero perder, eu não quero perder, eu não quero perder. Diga bem alto: eu não quero perder, eu não quero perder a intimidade ao teu Espírito. Eu não quero perder a tua presença. Irmão, peça perdão, confesse, não tente enganar os outros. Você pode até enganar o profeta, mas você não engana Deus. Não tente se justificar nos erros dos outros.
Cada um vai prestar conta dos seus pecados. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Se você não confessar agora, te prepara para o juízo final, porque lá você vai ter que se confessar. E eu tenho uma notícia ruim: lá não tem mais perdão. Calma, também tenho uma notícia boa: ainda tem perdão, ainda tem perdão, ainda tem misericórdia, ainda Deus renova, ainda Deus sara. Como assim, pastor? Davi disse, Davi fez o melhor, botou a roupa e foi para a casa do Senhor adorar, e Deus restaurou o rei Davi, e Deus restaurou o rei Davi. Olha para a pessoa do lado e diga: hoje o Senhor te restaura, hoje o Senhor te restaura, hoje o Senhor te renova, porque você veio adorar, e como você veio adorar, recebe agora o renovo de Deus, recebe agora o perdão de Deus. Enquanto você dá glória, Deus te batiza com o Espírito Santo. Enquanto você dá glória, Deus te renova no Espírito Santo. Enquanto você dá glória, Deus sara a terra. Enquanto você louva, Deus cuida de você. Enquanto você louva, Deus te fortalece para enfrentar as consequências do teu pecado. Enquanto você louva a Deus, Deus ele sara as feridas da alma. Enquanto você louva a Deus, Deus tira todo o jugo, Deus tira toda a condenação. Como assim, pastor? Deus está dizendo: porque tu confessou, porque tu já perdeu, e agora tu ainda veio adorar, eu te perdoo, te saro e te renovo, e eu ponho em ti novamente. Recebe aí a alegria, recebe aí a alegria, a alegria, a alegria da salvação. Oh glória! Deus está dizendo: eu renovo a aliança contigo que foi quebrada, eu renovo a aliança contigo que foi quebrada, eu restauro, eu renovo e eu te abençoo. Meu Deus, oh glória, aleluia, aleluia. Meu Deus, quem está sentindo essa presença faz barulho de glória aí. Quem está sentindo faz barulho de glória, mistura com aleluia, bate palma para Jesus. Diga: eu perco tudo, eu pago o grande preço pelas consequências do meu pecado, mas eu não posso perder a presença de Deus. Isso é o que nós temos de mais precioso. Diz a Bíblia que ela vale mais do que ouro e prata. Sabe quem escreveu? O sábio rei Salomão, filho do rei Davi. Como assim, pastor? Mas não ia ter consequência na casa de rei Davi, e ele ia sofrer, toda a casa dele ia. Mas como ele se arrependeu, Deus poupou um. Oh glória! O que o inimigo quer é que tu pague as consequências. O que o inimigo quer ver você sendo envergonhado. O que o inimigo quer ver é o teu nome jogado na lama. O que o inimigo quer ver é você num bar enchendo a cara de cachaça. O que o inimigo quer ver é o teu casamento acabando. O que o inimigo quer ver é o teu ministério falindo. E Deus está dizendo: como se arrependeu, eu renovo a promessa, e de ti eu faço uma aliança. Da tua descendência vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Do
tu não vai construir um templo não, mas não te preocupa, como tu te arrependeu, o teu filho vai construir. Como tu te arrependeu, eu vou abençoar a tua descendência, assim como uns vão pagar preço, mas tem outros que vão ser abençoados. Olha para cá, eu vou abençoar Salomão, eu vou abençoar a tua casa. Salomão vai ser rei em teu lugar, Salomão vai construir o templo, Salomão da geração. Olha, Davi, como eu me agrado de ti, da tua raiz, da raiz de Davi, aí nasceu o Salvador. Olha para cá, enquanto o inimigo só quer ver as consequências, Deus está dizendo: eu também tenho consequências para quem se arrepende e confessa. Você pode até pagar o preço, mas depois de pago te prepara que vem a recompensa. Depois que pagar o preço da consequência do teu pecado, na obediência, na adoração, te prepara que vem a honra. Pega na mão do lado e diga: vem a honra, vem a honra. Tá chegando o tempo da honra, tá chegando o tempo da honra, tá chegando o tempo da honra de Deus na tua vida. Você já está um tempão pagando preço, você já está um tempão perdendo, você já está um tempão chorando, você já está um tempão adorando também. Agora chegou o tempo da honra. Te prepara, e da tua casa vai sair profeta. Se eu fosse você, eu dava glória. Te prepara, que da tua família Deus está levantando mulheres de Deus. Ei, te prepara, que da tua casa Deus está levantando empresário. Te prepara, e na tua casa Deus vai levantar doutor, Deus vai levantar juiz, Deus vai levantar advogado. Deus vai honrar o teu nome, Deus vai honrar o teu nome. Por quê, pastor? Porque você confessou e se arrependeu e adora ao Senhor no templo. Salva de palmas para Jesus. Diga: eu recebo, Senhor. Eu quero ver você ousado, meu. Eu recebo as consequências do meu pecado. Diga: eu mereço. Mas eu também recebo a recompensa da minha obediência, da minha gratidão e do meu louvor ao teu nome. Você pensou que isso aí ia ser lapada, né? Veio um bálsamo depois, ó. Pega do irmão do lado e diga: espera a honra. Vai chegar o tempo da honra. Vai chegar o tempo de cantar o hino da vitória. Vai chegar o tempo de se alegrar. Vai chegar o tempo que Deus vai manifestar a graça dele novamente na tua vida. Vai chegar o tempo que os salmos vão mudar. Sabe o que é salmo? Orações. O rei Davi está orando aqui pedindo perdão, mas depois ele está orando diferente. Depois ele está orando com alegria. Depois ele está dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus vai mudar os teus salmos, Deus vai mudar as tuas orações. Tuas orações vão mudar. Tuas orações vão ser de agradecimento. Eu agradeço, Deus, da minha salvação. Em salmo, hoje as tuas orações já estão igual o Salmo 125, Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Quem sabe as tuas orações estão igual o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, sei, nada me faltará. Ele me faz deitar em pasto verdejante, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale, quem sabe você está no vale. Mas eu acho lindo o rei Davi, que ele não esquece a casa de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeria, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Óleo fala de unção, óleo fala de presença. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente que a verdade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, para fechar com chave de ouro, e habitarei seguro. Diga: seguro. Aonde?
na casa de Deus. Na casa de Deus, é aqui que você recebe força, é aqui que você está seguro, é aqui que tem alimento para a tua alma, é aqui que tem renovo de Deus, é aqui que Deus te fortalece, é aqui que Deus te perdoa, é aqui que Deus sara a terra, é aqui que Deus faz promessa, é aqui que Deus cumpre promessa, é aqui na casa do Senhor. Liga para o irmão do lado, não te afasta da casa do Senhor. Sabe como uma das maiores mentiras de Satanás? É dizer que você pode congregar em casa. Pastor, mas a minha casa é uma igreja. Mas pastor, eu sou a igreja. Me mostra um texto bíblico. Só um. Deus dizendo: congrega na tua casa. Só um. Tem? Mas Hebreu vai dizer: não deixeis de congregar, como é costume de muitos. O salmista vai dizer: eu quero morar na tua casa. É aqui, irmãos. Se você se afastar aqui 3 dias, 4, 5, 6, não pense que você vai voltar mais forte. Você vai ficar mais fraco a cada dia. Liga para o irmão do lado: eu tenho que estar com quem está guerreando, eu tenho que estar na peleja, eu tenho que estar na guerra santa, eu tenho que estar com quem está lutando com a presença de Deus. Sabe quem estava lá na guerra que Urias estava? A Arca da Aliança. Eu tenho que lutar com quem está com a presença de Deus. Eu tenho que estar junto com o povo que zela pela presença de Deus. Levante suas mãos. Não vou chamar ninguém na frente. Eu creio que Deus já fez uma grande obra nessa noite. Eu quero ver todos esses rostos aqui a partir de hoje, em todos os cultos, se esforçando para chegar aqui. E você não vai estar agradando a mim, não. Diga: eu vou agradar a Deus. Eu vou agradar a minha alma. Sabe qual é o maior conflito do homem? Você temos. É a carne e o espírito. O apóstolo Paulo vai dizer: quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já fiz. E eu nem quero fazer o mal. Eu não quero isso para mim. Mas eu faço. Eu quero fazer o bem. Eu sei que você quer fazer o bem. Eu quero fazer o bem. Eu sei que você não quer pecar. Deus sabe que você não quer pecar. Mas quando nós vimos, nós já pecamos. Peça perdão. Não saia da casa do Senhor. Não foi o texto que o Messias disse que nem para desviar daqui? Nem para desviar mais dá, é? Qual foi o texto que tu leu aqui? Olha para o irmão do lado e diga: nem para desviar tu presta. A tua cara já é de crente. Não dá para desviar. Quando você chegar lá no bar e você pedir a cerveja, o dono do bar vai dizer: tu é crente, né? Tá querendo desviar, né? Não dá. Imagina o pastor Dinho desviando. Não tem como. Não dá. Olha para você, imagine você desviando. Não dá certo, irmão. Você vai estar no lugar errado, lá você fica todo desconcertado. Você sabe que o seu lugar não é aquele. Aí quando você pisa aqui, você diz: aqui é meu lugar. Aqui tem gente com cara de crente igual eu. Aqui eu me sinto em paz. Levanta sua mão. Quero liberar o perdão de Deus. Pai, que a tua misericórdia, a tua graça alcance todas as pessoas aonde chegar essa mensagem. Seja ela aqui, os irmãos que estão aqui na congregação, seja aqueles que estão assistindo no Facebook, ou os amados irmãos e irmãs que assistem no YouTube, que eles sejam perdoados agora, sarados, em nome
de Jesus. Uma consequência dos pecados. Nós temos que receber, mas nós queremos receber contigo, Senhor, com a tua presença. Fortalece o meu irmão, a minha irmã, para suportar com força as consequências, mas na tua presença. E depois eu sei que o meu irmão, a minha irmã vai se alegrar com a recompensa da obediência e da adoração a ti, Senhor. Despede-nos em paz e em segurança, debaixo das tuas fortes mãos, em nome do Senhor Jesus. Levante a mão. O amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Só quem crê, diga: a vitória é nossa. Agindo Deus, e se Deus é por nós, ninguém, glória a Deus. Dê um abraço no teu irmão e diga para ele: eu estou na mesma luta que você.